Gente, eu peço desculpas a vocês por demorar a postar os vídeos, mas enquanto eu estava postando, eu vi que deu algum problema no vídeo da primeira parte da aula. Eu comecei a falar tudo, botei a linha temporal. Então, esse aqui é um segundo vídeo que estou fazendo, tá? Já sem vocês, claro. Mas até para... não tem como não botar o vídeo para vocês, ainda mais pensando na Gabriela, que não pode assistir a aula. Então, eu vou fazer um vídeo, tentar ser um pouco menor, mas redando a aula. Beleza? De qualquer forma, então, retomando. Hoje, a gente vai ver o capítulo 5, que é Mesopotâmia. Beleza? Como eu falei para vocês, Mesopotâmia é uma área geográfica, é uma porção de terra, é um terreno, uma região que fica na Ásia. Tá? Mesopotâmia não é uma civilização, é um lugar. Um lugar que, nesse lugar, vários povos existiram. Povos diferentes no mesmo lugar. Ao mesmo tempo? Nem sempre. Nós vamos por partes. O que é característico da Mesopotâmia? O nome Mesopotâmia vem do grego, quer dizer terra entre rios. Por que terra entre rios? Porque nessa região que fica no Alto Iraque, é mais ou menos assim, tá? Vende que é rio. É uma região que equivale ao Alto Iraque. E essa região tem até hoje dois rios importantes. Rio Tigre e Rio Eufrates. Olha, como eu posso lembrar os dois rios da Mesopotâmia? Eufrates e Tigre. Olha onde eu estou no quadro. Eufrates, então é mais perto de mim. Pensando no mapa, o Eufrates está mais para perto da Europa, para a América. O Tigre é perigoso. Fica para lá o Tigre. Eufrates, pertinho. Tigre, longe. Então o Tigre fica para lá. O Tigre realmente fica lá. Eufrates aqui pertinho de mim. Tá? No meio, essa região do meio é a Mesopotâmia. É a terra entre rios. E essa terra viu vários povos diferentes. Vários e vários meios. Se eu colocar uma linha do tempo que começa em 4.000 e termina em 0, eu vou ter 7 povos. 7 povos ao todo. Qual é o primeiro povo ou civilização da Mesopotâmia? Suméria. É o mais antigo. 2. E depois da Suméria. Acádia. 3. Babilônia. 4. Hititas. 5. Assíria. 6. Neobabilônia. E por último, 7. Pérsia. Ok? Uma linha do tempo mesmo. Cada um deles acaba surgindo em uma época diferente. Às vezes, nós temos 2 povos ou civilizações ao mesmo tempo. Às vezes. Mas isso ocorre, como eu falei mais cedo, em épocas de transição. Ou seja, um povo está
perdendo força ou está caindo, o império está caindo, e o outro está crescendo, o outro está subindo. Por exemplo, Suméria começa em 3.500 a.C. Quando chega uns 2.500, por aí, ela é conquistada pela Acádia. Durante um tempinho eles conviveram, mas a Acádia conquistou a Suméria. Babilônia, 1.800. Hititas, 1.600. Assíria, 1.200. Babilônia, botar 600. Pérsia, 500. Tudo data aproximada, tudo anos antes de Cristo. Ok? As datas não importam. A sequência mais ou menos, mas os nomes são mais importantes. Então, ao longo de 4.000 anos, vamos lá, vamos colocar assim, essa região, que hoje é o atual Iraque, viu vários povos. Começou pela Suméria, que é mais antigo, Acádia, primeiro Império Babilônico, ou Babilônia Velha, Antiga, Paleo-Babilônia, Hititas, Assíria, segundo Império Babilônia, ou Babilônia Nova, ou Neo-Babilônia, por último, Pérsia. Por que essa região é tão importante, afinal? Porque é nessa região que surge a civilização mais antiga que temos notícia. Sumério. O povo sumério foi o povo mais antigo. E é da Suméria que vem, basicamente, a primeira escrita que conhecemos. Pense que a escrita surge na Suméria. Ou seja, onde surgiu a escrita? Na Mesopotâmia, com os sumérios. Ok? Isso eu também falei mais cedo. A escrita que se manteve ao longo de toda a Mesopotâmia, como era? É uma escrita chamada cuneiforme. Por quê? Porque ela foi feita em formato de cunhas. É como se eu pegasse um martelo, coisa assim, e fosse cunhando, fazendo cunhazinhas na superfície. Essas coisinhas eram escritas. Isso foi uma escrita. Isso durou aqui tudo. Durou esse tempo aqui todo. Mas a escrita cuneiforme também, onde ela era feita, não usava papel. Não tinha papel. Papel é uma invenção chinesa. Atenção. Eles usavam pequenas tábuas, ou chamadas tabuletas de argila. Para isso, tinha um processo bem interessante. A argila, eu não conheço muito bem o processo, na verdade, mas eu sei que ela tinha que ser recolhida de um solo específico, tinha que ser cozida e depois posta para secar, para ficar própria para o uso da escrita. E esses povos aqui utilizaram essas tábuas de argila. Não tem o que falar. Por anos e anos, milênios e milênios. Foi comum, foi muito comum mesmo. Tá? A Suméria, como eu falei, foi a mais antiga. Então é da Suméria que surgem, primeiramente, como surge a coisa na Suméria? A Suméria surge, nunca foi um país unificado. Suméria, enquanto o Império Sumério, nunca existiu. O que era a Suméria, ou a região da Suméria? Eram cidades-estado. Sempre que vocês verem o nome cidade-estado, pensem que é uma cidade que funciona como um país. Não pensem em tamanho. Não tem a ver com tamanho.
Quer dizer que essa cidade, ela por si só, ela é independente internacionalmente, como um país. Um exemplo? Hoje, no mundo, tem 3 cidades-estado, se não me engano. Singapura, Mônaco e Vaticano. A que país pertence o Vaticano? O Vaticano é uma cidade e ao mesmo tempo um país. A que país pertence a Singapura? Singapura é uma cidade que é ao mesmo tempo um país. O tamanho não importa. Não importa que seja grande ou pequeno, não importa. Mas a cidade é ao mesmo tempo um país. A cidade se autogoverna. Não vem alguém de fora mandando na cidade. A cidade, se ela tem um rei, tem um presidente, tem uma cabeça máxima ali. No Vaticano, o Papa, em Singapura, um presidente. É um presidente em Singapura. E na cidade-estado que surge na Suméria são os reis. O rei era principal. Era um rei é o rei. Tem que falar. E o rei, como eu falei, ele era visto como enviado dos deuses. Isso foi um elemento que se manteve ao longo de toda a Mesopotâmia. O rei, ele era divino. O rei era enviado dos deuses. Os povos da Mesopotâmia eram todos, a religião acreditava em vários deuses. Então, eles todos eram chamados politeístas. Politeístas. Assim como os gregos. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os mesopotâmicos também. Deuses diferentes, mas eram politeístas. Para os povos da Mesopotâmia, desde a Suméria até a Pérsia, o rei era divino. O rei era enviado dos deuses. O rei, ele era mais próximo dos deuses que dos humanos. Então, obedece ao rei. Obedeça ao rei. E esse detalhe, quando você tem uma noção de que, quando você pensa, ou quando você acredita que o rei, ele é divino, a gente fala que esse é um estado teocrático. O que é um estado teocrático? É quando o rei, ou seja lá qual for o governante, ele é divino, ele não é humano. Então, o que ele manda ou não manda, quer ou não quer, não é vontade dele, é uma vontade divina, uma vontade superior que não mexe com ela. O Egito, como a Fajuli que falou, também é teocrático. O Vaticano hoje é teocrático. O Papa, ele é o presidente, o rei do Vaticano. Quando ele decide alguma coisa, ele não decide enquanto humano, enquanto velhinho argentino. Ele decide por ele subir um cargo e o coloca como representante divino na Terra. Então, a vontade, o que ele manda ou não manda, tem um respaldo divino, tem uma base divina ali por trás dele. Se não acredita, é outra história. Aí, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Isso aqui se mantém. Cidade-estado, rei dos deuses, estado teocrático. Os demais povos, tirando a Suméria, não teve mais cidades-estado. Os demais foram todos impérios. Império já é uma construção bem grande. Bom? Mas uma coisa muito importante deles todos. A agricultura foi fundamental. A agricultura foi fundamental para todos eles. Todos dependiam da agricultura. Tanto para vender, fazer comércio, enriquecer, quanto para comer. Para comer, para tirar comida de onde? A agricultura era muito importante, a pecuária era muito importante. O pessoal tem que comer, gente. Ora, bolas. Então não tinha para onde fugir. Vamos comer, tem que ter agricultura. Religião politeísta, agricultura, rei como enviado dos deuses. Esses pontos se mantêm ao longo de toda a Mesopotâmia. A Suméria tem cidades-estado. Os demais, não. Todos os outros que eu falei, já paguei.
Acádia, Paleobabilônia, hititas, assírios, neobabilônios e persas são impérios. Sempre que a gente falar império, vocês têm que pensar em um país que vai conquistando novos territórios. Cidade-estado fica quietinha lá na dela. Pode entrar em guerra? Claro. Pode fazer isso? Pode, claro. Mas fica quietinha na dela. Não se expande para além dela. Quando se expande, você tem um império. Tá? Foi característica dos demais. Beleza? Então, recapitulando. Mesopotâmia, uma região, um lugar, que nesse lugar vários povos vieram um depois do outro. A gente começa com a Suméria, que foi onde surgiu a escrita que era cuneiforme, formato de cunhas, como tem na página 40 do livro. Lá tem uma foto muito bonitinha de como funcionava. Uma coisa muito fofa. Feitas em tabuletas de argila. Não existia papel. Você pegava realmente tabuazinho de argila e ali você fazia as cunhas e pronto, tem uma coisa escrita. Era literalmente assim. Na Suméria surgem cidades de estado, que depois deixam de existir, são conquistadas. Cada cidade vai ter um rei, literalmente. Depois fica um rei para todo o império, que seja. Mas o rei é sempre enviado dos deuses, porque eles eram politeístas. O Estado era teocrático. Ou seja, as decisões políticas do governante não são porque ele está maluco, mas porque ele é divino. E a agricultura é uma característica que se mantém ao longo de todo esse período. A agricultura é fundamental para a economia. Se dá uma seca, ferrou. Se der uma inundação, destruiu a plantação, ferrou. Já era. Tá bom? E acho que é só isso.